Estamos ao vivo aqui, vamos aguardar um pouquinho as pessoas estarem conosco aqui. Sempre tem um delayzinho quando a gente inicia, até começar. A hora que soltar a live aqui no canal, já estamos em 16 pessoas, ó, que bênção. Vamos, então. Deixa eu ver se entrou. Só estou aguardando um pouquinho mais as pessoas entrarem para a gente iniciar a nossa conversa aqui com o nosso querido padre Pedro Paulo. Já entrou? Então, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário, jornalista católico aqui da Diocese de Apucarana. E hoje é uma alegria muito grande, porque é um tema que me aguça muito, é um tema que as pessoas têm muita curiosidade de saber, que é exorcismo. E hoje nós temos a bênção de ter aqui conosco no canal o padre Pedro Paulo Alexandre, lá de Florianópolis, Santa Catarina, que é membro da Associação Internacional de Padres Exorcistas. E, sem mais delongas, eu já vou pedir, então, que o nosso querido padre Pedro Paulo Alexandre, já agradecendo ele pelo convite, né, que ele se apresente para nós aqui da live. Muito bem, boa noite, Tiago, todas as pessoas que nos acompanham. Então, eu sou o padre Pedro Paulo, eu sou sacerdote da Arquidiocese de Florianópolis, sou padre há 11 anos e há 7 anos também, então, eu sirvo, né, aqui na Arquidiocese com o Ministério dos Exorcismos. Né? Há 7 anos eu fui nomeado no dia de um santo muito querido, né, Santo Inácio Loyola, e também faço parte, né, desde a nomeação, também da Associação Internacional de Exorcistas, né, que é uma associação hoje reconhecida pela Igreja e que tem essa missão de dar um amparo, uma assistência, né, garantir também uma formação continuada para todos os exorcistas do mundo. Tá. Então vamos para que o pessoal te conheça, também entenda como que foi o seu chamado à vida religiosa, ao sacerdócio. Gostaria que o senhor agora contasse para nós como que foi o chamado do senhor ao sacerdócio. Uhum. Então, Tiago, sou natural de Leoberto Leal, né, um município de interior, município pequeno, e nós tínhamos, então, na nossa comunidade, né, uma igrejinha muito distante, onde o pároco, era possível atender a comunidade apenas uma vez por mês, né? Então, então, um final de semana tínhamos missa, e o outro final de semana, então, os outros finais de semana, né, só o culto dominical, que nós chamávamos o terço, né? Então, durante muito tempo, as nossas comunidades foram mantidas com a oração do Santo Terço. E quando eu estava na 7ª série, passou na nossa comunidade um seminarista falando sobre vocação, né? E passou na escola, depois, né, na igreja, e ao final de uma missa, ele então veio ao meu encontro e me convidou para fazer um cursinho vocacional por correspondência. E tive a permissão dos meus pais, então fiz esse cursinho, foi uma riqueza, pude conhecer muito sobre, então, as várias vocações, né? E assim que eu terminei o 2º grau, então eu ingressei no seminário. Primeiro ano em Azambuja, Brusque, município próximo de Nova Trento, onde temos, né, Santa Paulina. E depois, então, né, cursei a filosofia na universidade, na Unisul, e depois teologia no antigo ITESC, né, hoje é faculdade, né, Instituto de Teologia de Santa Catarina. E assim foi, né? Foram 8 anos de formação, então eu entrei já como uma vocação adulta,
tinha feito o segundo grau fora, né, ainda na minha cidade, e quando eu iniciei pensava, mas são 8 anos, né, então é muito tempo, mas o tempo passou muito rápido, né, quando vi, logo o tempo já terminou, e veio então a ordenação, né, presbiteral. Tá. Antes da gente só continuar, eu só queria perguntar para o pessoal, né? Tem uma irmã aqui que falou que não está conseguindo acompanhar lá, tá? O som tá ok, vocês estão conseguindo acompanhar, tá bem audível as coisas. Só dá um ok aí nos comentários para a gente entender e prosseguir com a nossa live. Ok. Provavelmente deve ser algum problema só específico com essa pessoa. Bom, vamos continuar então. Depois que o senhor já entendeu o seu chamado, né, ao sacerdócio, já estava ordenado, presbítero, como que o senhor sentiu também esse chamado a esse ministério de exorcismo, porque não são todos os padres que têm esse ministério. Eu gostaria que então que o senhor falasse como que foi esse chamado e a diferença de um sacerdote normal, um sacerdote exorcista, se um sacerdote normal ele pode atender situações de exorcismo, como que é isso? Bem, nunca passou pela minha cabeça, né, exercer esse ministério. Quando eu entrei no seminário, né, já no primeiro ano, eu conheci um livro, que é esse daqui, né, Um Exorcista Conta-nos. Era uma outra capa, né, na época, e do padre Gabriele Amorti, né, e eu, como era do interior, conhecia muito pouco, assim, né, sobre a igreja, sobre a doutrina, e esse livro me marcou muito, né, então terminei esse livro, assim, com a certeza, né, de que aquilo que a igreja sempre disse, sempre ensinou, é verdade, né, então o demônio existe, o demônio age neste mundo. Então esse livro me marcou muito. E depois, a partir desse livro, fui conhecendo outros livros, outros livros do padre Gabriele Amorti, do padre Antônio Fortea, né, enfim, outros autores. Então, sempre gostei muito da leitura. E então começou, né, primeiramente, então pela leitura. Então, um entendimento maior, né, a respeito desse tema. Sempre que nós terminávamos o ano no seminário, nós tínhamos a oportunidade de ter um encontro com o nosso bispo, partilhar o ano, a caminhada, enfim, né? E num desses encontros, eu, conversando com meu bispo, Dom Wilson, né, partilhei como foi o ano, né, as experiências, os trabalhos, e também das leituras, né, que eu estava fazendo. E o bispo perguntou, você tem, né, gosta de ler sobre esse tema e tal? Ele disse, olha, é um tema que me chama a atenção, tal. Porque as pessoas têm muita curiosidade, né? Perguntam muito para os padres a respeito dessas coisas. E aí, na época, então, estava em alta um curso em Roma, que se tornou até muito conhecido por conta daquele filme O Ritual, né? Que fala de uma escola de exorcistas em Roma, tal. Então, ficamos sabendo desse curso. O bispo incentivou muito, né? Que eu participasse. E assim que eu voltei do curso, né, as notícias se espalharam que eu tinha, né, estudado tal, e começaram a surgir casos, né, de todo o sul do Brasil, né, pessoas que buscavam alguém que as compreendesse, alguém que pudesse fazer, né, pudesse ajudá-las a entender um pouco do que estavam passando e tal. Então começaram a surgir começaram a surgir procura, né, e várias pessoas então buscando ajuda. Então, de fato, alguns casos muito sérios nesse sentido. Então, fui ao encontro do nosso bispo, levei o nome dessas pessoas, disse, olha, Dom Wilson, essas pessoas, de fato, né, precisam de um acompanhamento da igreja, precisam de ajuda, e então estou trazendo aqui, né, o contato dessas pessoas para que o senhor possa, né, ver como ajudá-las. E também levei uma relação de padres que eu, né,
achava que tinha jeito para coisa. Porque quando eu voltei do curso, eu voltei assim muito, muito, muito Cru? cru, receoso, muito, achei de fato, né, um ministério muito, muito sério, delicado e de grande responsabilidade, né? Então, eu apresentei essa lista de padres para o bispo, e aí o bispo me falou algo que me chamou muito a atenção. Era ano da misericórdia, no ano 2015, né? E o bispo disse, olha, futuramente posso até pensar, né, em mais algum padre, mas eu gostaria que tu ficasse. E disse, e nomear um exorcista para a Arquidiocese de Florianópolis vai ser o meu gesto concreto como bispo nesse ano da misericórdia. Isso, né, me chamou muita atenção porque o Ministério de Exorcismos na igreja é, de fato, um ministério de misericórdia. Né? Existem em algumas regiões, né, uma equipe que ajuda, né, os sacerdotes exorcistas, equipes, né, que são chamadas Pastoral da Consolação. E na época, eu até disse, olha, Dom Wilson, né, existe um grupo tal que, né, dão assistência. E o bispo disse, olha, mas eu acho que, né, Pastoral da Consolação lembra muito Pastoral do Ministério de Consolo e Esperança, tal, né, que é mais ligada às pessoas enlutadas. E aí, né, então chamamos demos o nome de Ministério da Misericórdia. Então, Sim. esse acompanhamento, assistência às pessoas, né? E assim foi. Então, eu louvo muito pela vida do nosso bispo, porque ele foi pioneiro nesse sentido, né? Na época éramos, se eu não me engano, em três exorcistas no Brasil só, né? Depois, né, fomos para 5, agora estamos, se eu não me engano, em torno de 30, por aí. Mas é pouco, porque são 300 dioceses no Brasil, né? Mas o nosso bispo, ele, posso dizer assim, né, ele deu a cara a bater, né, e abriu essa porta de misericórdia, porque se a igreja não acolhe essas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, as pessoas vão buscar espiritismo, falsas doutrinas e vão só se afundar mais, né, nesse sentido. Então, o Ministério de Exorcismos, ele é um ministério, primeiramente, evangelização, né? Que não só dá assistência às pessoas que sofrem de distúrbios espirituais, mas também de prevenção, né? De conscientização, de formação, para que as pessoas não caiam, né? Na rede, né? Dos magos, feiticeiros, pessoal ligado ao ocultismo, essa coisa toda, né? Então, depois, até mais uma diocese aqui no estado, também nomeou um exorcista, mas depois chegou, né, deixando o cargo, tal, achou um pouco puxado, mas precisamos muito, assim, né, de que esta porta se abra em mais dioceses. Há bispos do nosso estado que encaminham também casos para cá, né, e é isso. Então, e o tempo passou, né, 7 meses, 7 anos. Então, Sim. foram centenas, né, posso dizer, milhares de pessoas já atendidas nesse tempo. Claro que nem todos casos de exorcismo, Uhum. mas casos, né, de acompanhamento, né, ajuda de discernimento, enfim, casos variados nesse sentido, né? Então, eu sou um padre normal, né? Minha vida é a missa, são as confissões, mas posso dizer assim que hoje 70% do meu tempo é estar com pessoas, atender pessoas, ouvir pessoas, né? É, sou convidado para alguns encontros, mas se ter que escolher entre um encontro e atender uma pessoa, eu atendo a pessoa. Né? O Ministério do Exorcismo é um ministério também que é vivido de forma discreta, né? Fugimos muito, né, procuramos não nos expor nesse sentido, né? Os holofotes. E as pessoas que buscam esse cuidado, este acompanhamento da igreja, merecem também, né, descrição, Sim. atenção, né?
terem a sua identidade preservada. Então, a igreja atende essas pessoas, né, com discrição, né, e procurando preservá-las o máximo possível nesse sentido. Porque são pessoas que sofrem muito, né? E é muito sério, né, padre? Muito sério. Muito sério. E certa vez eu vi um depoimento do padre Reginaldo Manzotti, só para complementar a primeira pergunta que eu tinha feito junto com essa. Né, e ele falou que ele falou assim, ó, eu peguei um caso de uma possessão, mas eu não sou um padre exorcista. Um padre normal, ele pode agir. O que o padre pode fazer? O que um leigo pode fazer se suspeita de um exorcismo? Como agir? Bem, então, como eu dizia, né, a minha vida é de um padre normal, né? É, é aquilo que as coisas que são próprias, né, de um padre nesse sentido. E eu sempre procurei me espelhar muito, e tenho assim, né, um grande apreço pelo padre Rufus. O que o padre Sei. Rufus fazia? Era um padre simples que pregava a doutrina, né? Então, me preocupo muito com a formação de conhecer a doutrina para, de fato, ensinar aquilo que a igreja ensina, né? Não inventar novidade, enfim, né? Ser fiel àquilo que a igreja ensina. E é isso. Bem, o Ministério de Exorcismos é um ministério da igreja, não do padre. Então, se um leigo ou mesmo um padre, né, tenta enfrentar o demônio por própria conta, ele Uhum. perde. Né? O demônio é mais forte, Deus é, claro, infinitamente maior, mas, né, o demônio é mais forte, poderíamos dizer assim. Né? E quem recebeu, né, de Jesus, né, o poder, né, o mandato, né, de expulsar demônios foram os bispos. Sim. Então, e os bispos, né, por conta dos vários trabalhos que eles têm, então eles delegam essa autoridade, esse poder a algum sacerdote que eles escolhem nesse sentido, né? Por exemplo, quando o bispo, na Quinta-feira Santa, ele vai consagrar, né, o óleo do crisma, Uhum. durante o rito, há um momento onde o bispo assopra sobre o óleo, durante a bênção. Né? Esse gesto está presente dentro do rito de exorcismos. Então, vai mostrando assim, né, o bispo, ele delega, ele confere esta autoridade apostólica, né, a um sacerdote, né, que ele escolhe, né, que ele Uhum. confia, enfim, né? Sim. Então, quando se reza o rito de exorcismo sobre uma pessoa, não sou eu, Padre Pedro, rezando pela pessoa, é a igreja. Sim, entendi. Então, porque se eu fosse rezar, né, em meu nome, né, quem sou eu, né, para enfrentar, né, os demônios nesse sentido? Então, eu não rezo em meu nome, eu rezo em nome da igreja. E a igreja, sim, tem poder, autoridade, né, que conferida pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, um leigo ou um padre que resolve por própria conta, né, enfrentar o demônio, dar ordens ao demônio, falar com o demônio, ele está colocando em perigo, ele está se colocando em perigo, e a pessoa por quem ele está rezando também está numa situação de perigo nesse sentido. Né? Uhum. Então, existe orações de libertação, que todos nós podemos fazer, e existem orações de exorcismo, que são orações previstas para certas circunstâncias, com rito próprio e tudo isso. Né? Oração de exorcismo é uma oração onde há um rito e em determinado momento se dá ordens ao demônio. Orações de libertação são orações dirigidas à Santíssima Trindade, à Virgem Maria, aos anjos, aos santos, aonde se pede, então, por aquela pessoa. Né? Uhum. Então, são súplicas em favor daquela pessoa. Orações de exorcismos, né, são orações onde, durante o rito, vai se dar ordens ao demônio. Né? Entendi. Então,
até um documento que foi publicado no ano de 85, orientando, né, todos nós, fiéis, né, padres, enfim, a respeito desse tema, né? Uhum. E as orações de libertação, elas são orações que também têm uma eficácia, né? E se feitas, né, se realizadas com fé, de fato, podem fazer muito bem às pessoas. O padre Gabriele Amorti, depois a gente pode falar um pouquinho para frente sobre isso, né? Uhum. Mas o padre Gabriele Amorti muitas vezes dizia, olha, onde não há um exorcista, encaminhe para um grupo de oração, né? Porque lá, né, a renovação tem hoje uma grande preocupação com a formação, há um ministério próprio na renovação, que é o Ministério de Oração por Cura e Libertação, onde também muitos casos ali já se resolvem, né? Coisas mais simples, enfim. Uhum. Bom, antes da gente entrar também nessa parte até da renovação, enfim, hoje a gente tem uma crescente muito grande do ateísmo no mundo, e com a perca da fé em Deus, automaticamente se perde a crença no inimigo de Deus também, no demônio, né? Isso como agir, isso já faz parte do demônio, essa descrença no mundo, para que as pessoas não tenham medo mais do inferno, não tenham medo mais dele mesmo? Então, hoje a gente, né, impera no nosso mundo, nosso tempo, né, o racionalismo, o cientificismo, o materialismo, o imanentismo, né, enfim, todas essas coisas. E isso de fato deixa, né, isso abala, prejudica, né, muito a questão da vida espiritual. Mas, por outro lado, existe também hoje um grande desconhecimento da doutrina, né? E Oséias 4:6 diz, ali Deus diz assim, meu povo se perde por falta de doutrina. Então, o desconhecimento da fé é algo preocupante, né? Porque um dos grandes ganhos do demônio no nosso tempo é de fazer com que a gente já não acredite mais, né, nessas realidades, né? E ele passe assim despercebido. Então não é nós deixarmos de acreditar no demônio que ele vai deixar de existir, ele continua existindo, né? É verdade. Então, a palavra de Deus, eu até tinha anotado aqui, né, algumas citações, mas a palavra de Deus ela é muito clara nesse sentido, né? Uma das cartas de São João diz, né, que Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Então, mais claro do que isso, né? Impossível. Depois, né, o magistério da igreja também é muito claro. Tem uma catequese bem importante que o Papa Paulo VI fez, né? Depois, uma série de catequeses que o Papa João Paulo II fez. O Papa Francisco, né, já no início do pontificado, também falava, né? Bem, ele tem falado muito. Tem até um livro, depois, né, um outro momento posso ainda apresentar, onde um livro que recolhe, um livro que saiu em Portugal, né, aqui no Brasil ainda não chegou, mas recolhe todas as falas do Papa Francisco a respeito, né, de anjos e de demônios. Então, assim, bem, o Papa Francisco teve como diretor espiritual um exorcista, então alguém que, né, que está muito atento a essa realidade, né? Ele, assim que a Associação de Exorcistas foi reconhecida no Vaticano, ele também fez fez um discurso, enfim, o Papa Francisco tem falado muito sobre isso. Então, aí eu vejo, né, da importância de nós conhecermos a doutrina, né, o catecismo, a palavra de Deus, o magistério, para não cairmos no erro e ficarmos na verdade nesse sentido, né? Isso. Vamos, então, uma das dúvidas que sempre surge
dentro das pessoas e dentro do Ministério de Oração por Cura e Libertação também, é a diferença entre uma possessão e uma contaminação demoníaca. Né? As pessoas às vezes não sabem o que é cada coisa, porque uma contaminação a pessoa pode ter uma reação também, né? Agir de uma forma que a gente não entenda, sobrenatural. Eu queria que o senhor explicasse para nós qual que é a diferença entre uma possessão e uma contaminação demoníaca. Então, muitas expressões, como, né, por exemplo, contaminação, enfim, como você relatou, são expressões da própria palavra de Deus. Né? Uhum. Por exemplo, Levíticos, capítulo 19, versículo 31. Ali está escrito assim: não recorrais aos que evocam os espíritas, nem consulteis os adivinhos, para que não sejais contaminados por eles. Então, essa questão da contaminação espiritual é uma expressão bíblica, né, nesse sentido, né? Mas, embora a gente ouça bastante expressões como contaminação, perturbação, influência, opressão, enfim, né? Expressões como estas, a Associação Internacional de Exorcistas hoje catalogou, poderíamos dizer assim, aquelas que são as ações extraordinárias do demônio. Como ação ordinária, nós temos, então, a tentação, que é a ação mais séria, mais perigosa, que mais devemos estar atentos. Onde o demônio passa despercebidos, né? E a gente sabe que, diante de uma tentação, nem todas as tentações vêm do demônio. Somos tentados também pelo mundo, pela carne, né? Uhum. Mas, diante de uma tentação, se nós caímos e pecamos mortalmente, nós perdemos a graça de Deus, nós nos separamos de Deus e colocamos em risco a nossa salvação. Porque se terminarmos a vida neste mundo em pecado mortal, nós não nos salvamos. E é tudo que o demônio quer, né? São João Maria Vianney, ele dizia assim: o demônio só tenta as pessoas que estão lutando para sair do pecado e as pessoas que vivem em estado de graça. Os outros já lhe pertencem, não precisam ser tentados. Então, né, meu irmãozinho, se você está vivendo a sua vida aí com Deus e está muito tranquilo, muito sossegado, né, dê uma olhada com calma, porque não é muito normal. A vida cristã, né, é feita, né, existe ainda muitas lutas, muitas batalhas, né? Então, a ação mais perigosa, né, e a ação ordinária mais comum é a tentação. E temos, então, as ações extraordinárias, que são vexação, obsessão e possessão. Né? Então, essas três ações extraordinárias, elas, poderíamos dizer assim, elas resumem todas essas séries de outras expressões que as pessoas, né, usam nesse sentido. Né? O que é uma vexação? É uma ação do demônio sobre um ou mais dos nossos sentidos externos, sobre a mente, sobre a imaginação, sobre nossa visão, né, nossa audição, enfim, os nossos 5 sentidos externos. Depois, a obsessão é uma ação do demônio sobre os nossos sentidos internos, sobre a mente, sobre a imaginação, né, onde o demônio pode ficar atormentando, afligindo, né? E temos depois os casos, né, então, de possessão diabólica, né, que aí é onde há uma série, né, de sinais próprios, específicos. Né? Então, saiu há pouco tempo aqui no Brasil esse texto aqui, Diretrizes para o Ministério do Exorcismo à luz do ritual vigente. Né? Foi publicado pelas edições CNBB, mas é um texto oficial, né, da Associação Internacional de Exorcistas. Foi traduzido e publicado agora aqui no Brasil, né,
pela CNBB, pelas edições CNBB. Então, tudo isso aqui está bem explicado, assim, né? Todos esses quadros, como discernir bem, como acompanhar né, cada uma dessas, cada um desses quadros. É um texto, de fato, muito rico, assim, como formação, dá uma boa introdução a respeito de tudo isso, né? Tanto a ação ordinária, também como todos os quadros de ações, né, extraordinárias. Sei. Tá. Tem um documentário do Padre Gabriele Amorth na Netflix que chama O Demônio e o Exorcista, né? Se eu não estou enganado, o Exorcista e o Demônio, um negócio assim. Padre Amorth e o Diabo. Isso, isso. Esse documentário, o padre autorizou, né, que quem estava dirigindo ali o documentário filmasse um exorcismo e é 1 hora e pouco, né, de documentário. E realmente o exorcismo, como é tratado ali naquele documentário, é como é de fato mesmo, ou tem ainda uma diferença disso? Então, é um bom documentário e, de fato, né, trata da realidade, né, do que passa, né, uma pessoa possessa. E, bem, existem hoje, né, alguns filmes muito bons que ajudam a gente a ter uma ideia do que é a possessão diabólica. Por exemplo, tem um filme que ficou muito, muito famoso, né? Que foi feito a partir desse livro aqui. O Exorcista, que até o produtor do filme, né, diretor do filme, é o que grava esse documentário com o Padre Amorth, né? Uhum. Então, O Exorcista, o filme do ano 1973, ele mostra muito do que é o próprio rito de exorcismo, né, do que passa, né, né, do que passa o processo. Embora no filme vemos ali o caso de uma menina, mas o caso não foi de uma menina, foi de um menino. Aqui, esse livro, O Exorcismo, de Thomas Allen. Ele aqui tem o diário do padre que acompanhou esse caso. Então é um livro muito interessante, né? Embora a edição que saiu aqui no Brasil tenha até o próprio tabuleiro de Ouija, né? Que a menina, que o menino, né? No caso ele usou e terminou o processo, né? Porque é um ritual, esse é um jogo onde se invocam ali, né? Espíritos e tudo isso, né? Então esse filme é um bom filme. Depois há um outro filme que, deixa eu pegar aqui, que saiu aqui no Brasil com o título O Ritual, que aqui está o livro em italiano, que conta a história, né, então, de um padre que foi fazer esse curso em Roma, e lá então vai acompanhar, né, um exorcista já de caminhada, né? O livro é um livro bem, como posso dizer assim, é um bom estudo a respeito do tema. Claro que o filme depois romanceou um pouco, né, e tal, mas é um livro muito interessante. Pena que ainda nós não temos ele aqui no Brasil, né? Uhum. Mas é uma riqueza. E o outro livro, outro filme, que aí, assim, né, de todos eu acho o melhor, é o filme O Exorcismo de Emily Rose, que foi feito a partir desse livro aqui, né, O Exorcismo de Annalise Mitchell.
onde aqui nesse livro ele está em inglês, né? Então temos cartas, né, da menina, ficou bem documentado, né, todo o caso dela nesse livro. E há pouco tempo saiu aqui no Brasil, pela editora Edições Cristo Rei, Annalise Mitchell, esse livro aqui. A verdadeira história de um caso de possessão demoníaca. É um livro fantástico, muito bom. E o outro, a parte mais, né, de registro, a parte mais documento. Aqui, então, é o padre Fortea e mais um leigo que, então, juntos vão apresentando todo o caso, né, da menina. E é interessante que, claro, a mídia instrumentalizou muito esse caso, né, até, assim, para criar uma situação com a igreja, aquela coisa toda, né? Mas é uma menina que tinha uma boa formação, formada em teologia, tinha direção espiritual, procuraram, né, os melhores médicos que haviam na época. Durante todo o tempo, a igreja resistiu muito até, de fato, né, então, aplicar o exorcismo. E durante o tempo que a igreja foi acompanhando a menina, médicos também tiveram presentes. Quase no final, né, da vida da menina, quando o caso foi se agravando muito, né, um psiquiatra teve presente e vendo tudo, disse assim, olha, eu não posso fazer nada, não tenho como ajudar, não existe uma vacina para a possessão diabólica. Né? E, claro que depois, quando foi para a justiça, né, ele tentou, né, tirar o corpo fora, procurou não se envolver, né? Mas, ou seja, ela foi acompanhada com muita atenção. A igreja é muito atenta, muito responsável, assim, né? No acompanhamento pelas pessoas. E então, né? São bons filmes. E esse documentário, de fato, vejo assim, né, como uma riqueza também, que mostra muito da realidade, né? Embora o cinema procure sempre, né, tratar assim, de um modo muito Sensacionalista? sensacionalista, né? Como um filme de suspense, terror, essa coisa toda, o que prevalece nos casos, né, das pessoas que passam por distúrbios espirituais é o sentimento de compaixão e misericórdia. Não de medo, mas de compaixão e misericórdia. Porque nós não temos ideia, meus irmãos, do que passam estas pessoas, né, na mão do demônio. Nós não temos ideia de como o demônio trata os filhos de Deus. Se as pessoas vissem de perto, né, o que essas pessoas passam, eu acho que não teríamos mais ateus hoje. Né? Ou essa frieza espiritual, esse diferentismo religioso. Né? Assim, posso dizer, né, confidenciar algo a vocês, que esse tempo, né, que tenho servido nesse ministério só me fez mais católico. Porque o exorcismo, ele confirma a fé católica. Nós vemos o poder que existe nos sacramentais, o ódio que o demônio tem a Nossa Senhora, aos santos. Então, assim, o rito de exorcismo mesmo, ele só confirma a fé católica. Que tudo aquilo que nós aprendemos é verdade, é a realidade. A mão de Deus está ali. Que coisa fantástica. Quando a gente vê, né, o documentário do Padre à Morte, nós vemos que tem algumas pessoas ali intercedendo no local, junto, e essas pessoas estão orando em línguas. Eu queria saber qual que é o papel dessa oração em um rito ali, né, de exorcismo. Então, é uma pergunta um pouco complexa, né? Existem alguns livros muito bons a respeito disso, né? Tem um livro que nós precisamos muito também publicar aqui no Brasil, e não precisamos achar uma editora bem católica que abrace isso, né? Então, não é tão simples, né? Enfim.
esse livro aqui, Carismáticos, Sensitivos e Médiuns. Então, trata, né, a respeito da importância dos carismas na igreja, né, a contribuição que os carismáticos, não só como renovação carismática, mas os carismáticos, né, eles têm a dar, né, à igreja. Depois há um outro livro que acho que é bem desconhecido aqui também no Brasil, que é esse livro aqui, Exorcística, que é do Padre Fortea. Né? A gente encontra bem, né, para baixar na internet e tal, né? Onde, nesse livro de Exorcística, ele vai, então, falar um pouco sobre isso. Há um outro texto que ele fez também mais dirigido à renovação carismática, né? E, claro, Suma Demoníaca, né, que é um livro onde ele também, de perguntas e respostas, onde o Padre Fortea vai se deter um pouco mais, né, a respeito disso, né? Então, quando se tratam, né, de orações para o libertação, e são pessoas mais ligadas ao movimento carismático, né? Então é muito comum também se rezar em línguas. Há casos, não todos, né? Mas alguns casos onde o demônio reage muito, né? A oração em línguas. Mas agora, como rito de exorcismos, voltou? Voltou. Acho que voltou. Tinha dado uma travadinha. Certo. Para mim foi só até Então, como rito de exorcismo. isso, né? Então não está previsto no rito, né? E claro que dificilmente, deixa eu corrigir, né? Raramente a gente, num primeiro atendimento, vai aplicar, né, o rito exorcismo na pessoa, né? Então, primeiro se passa por uma série, né, se passa por uma entrevista, né, um longo diálogo para ver de fato do que a pessoa está, né, está vivendo. Se faz então um bom diagnóstico e uma boa catequese também. E a pessoa então, para que a pessoa saindo dali, daquele primeiro encontro, né? Então a pessoa possa fazer uma boa confissão, voltar a viver em estado de graça. E aí, a partir destes primeiros passos, ou essa retomada da vida espiritual, que o quadro vai ficando mais claro, né, do que pode estar acontecendo. E aí, depois, no outro momento, o quadro se confirmando que vai, então, se rezar, né, o rito de exorcismos. Mas, então, não faz parte do rito, embora, né, esse documentário ele apresente, né, trata bastante assim sobre o que é o processo paz, né, reações, essa coisa toda, né? Mas não o documentário não apresenta o rito tal e qual dos exorcismos. Apresenta alguns momentos, alguns recortes, algumas orações, né? Então, acho que é por aí. Precisa ter algumas pessoas com o senhor na hora que o senhor está fazendo o rito de exorcismo? Eu nunca tendo sozinho, não por medo, né? Mas uma questão mesmo por prudência, porque, né? Vem pessoas de todas as realidades nesse sentido, né? De várias situações, né? Com várias situações. Então, por questão de preservar o Ministério Exorcismos e preservar a pessoa, nós sempre então atendemos, né, com mais alguma pessoa junto, né? Familiar também, claro, né? E e quando as pessoas de fato então apresentam uma série de sinais próprios, né, do quadro. Então, claro, um dos sinais é a pessoa começar a reagir com muita, né, agressividade, né, a força além do comum, essa coisa toda. Então, algumas pessoas juntas ajudam também a conter a pessoa, tudo isso, né? Porque, assim, o rito exorcismos é algo muito sereno.
né? Se reza aquelas orações, né, ali previsto, tudo isso, e quando se trata, né, quando se trata de fato de um caso de possessão diabólica, e, né, o demônio reage e tudo isso, né? Então a gente procura sempre também cuidar o máximo da pessoa para que a pessoa não se machuque, né? Segurar, Então, não por vezes, tem? segurar tudo isso para que a pessoa, né, seja tratada também com todo cuidado, né, preservada, enfim, né? Teve um caso aqui na minha cidade que uma vez no grupo de oração nosso, eu até não estava, mas agora veio, eu vou perguntar só para. E o rapaz ele tinha uma força descomunal. Tinha Uhum, 4, 5 pessoas grandes, pessoas de 80, 100 quilos segurando, e uhum, a pessoa que estava nesse momento de reação, de agressividade, ela erguia as 4, 5 pessoas e erguia o banco uhum, de madeira da igreja, que é pesadíssimo também. É uhum. uma força descomunal, né? E já aconteceu situações assim, de uma reação demoníaca num Sim, exorcismo? sim, 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 sim. Uhum, né? O demônio gosta de chamar a atenção, né? Ele gosta de impressionar e tal, né? Mas nós seguimos de forma muito serena, né, as orações e Deus faz, né? Então não é o demônio que manda, a última palavra não é dele nesse sentido, né? E só que uma coisa muito importante que você fala, Tiago, é, nós procuramos sempre preservar muito a pessoa, resguardar muito a pessoa. Então, se a pessoa é muito complicado, né? Algumas vezes quando acontece, algumas vezes em alguns encontros a pessoa passar mal, o povo vai para cima com a Bíblia, joga balde de água e faz, né? Enfim, né? Tá dando ibope pro demônio, não tá ajudando em nada, né? Se de fato existe ali um caso, né, de distúrbio espiritual, essa pessoa deve ser, né, recolhida, levada por um lugar é, mais reservado, né, assim que a pessoa se acalmar, né, ouvirmos essa pessoa, entender um pouco do que ela está passando, né, entender também se essa pessoa está bem, né? Porque hoje, graças a Deus, já também aqui nós contamos com um grupo de psicólogos, psiquiatras. Então a gente faz um trabalho conjunto nesse sentido, né? Não podemos jogar tudo na conta do demônio. Então a gente vai descartar todas as possibilidades humanas, físicas, naturais, enfim, para sim, né? Tudo isso estando descartado, muito bem. Então vamos, né, começar a cogitar que de fato eu possa ser o demônio e vamos ver, né, em que grau a situação se encontra. E uma coisa que é muito discutida, né, é que o padre, quando ele é o presbítero, né, ele recebe ali o óleo do crisma nas mãos, né, a capacidade de impor as mãos. E a gente vê em muitos, tanto nas denominações protestantes, principalmente, as pessoas estendendo as mãos para rezar pela outra, e também, né, dentro da própria igreja, de longe, as pessoas rezando, ou até de perto, estendendo as mãos. O leigo, ele tem esse papel ou é só do sacerdote? Irmão, essa é uma pergunta polêmica. Você sabe, né? Então, assim, existe na igreja um livro chamado O Ritual de Bênçãos. E no ritual de bênçãos, nós temos ali as orações, bênçãos, enfim, que, né, são reservadas, né, ao ministro ordenado, e também algumas orações, né, que são que é possível que o ministro leigo também, né, realize. Quando se trata, né, de orações reservadas ao ministro ordenado, então ali existem gestos próprios, né, de estender as mãos, né, de impor as mãos e tudo isso, né? No ritual de bênçãos, quando se trata, né, de um leigo, então rezando, né, rezar, né, por uma pessoa, né, ou abençoar também algo nesse sentido, as rubricas, né? Então, prevêem que o leigo esteja com as mãos postas nesse sentido, né? Agora, no rito de exorcismos,
hoje se pede muita cautela até para os sacerdotes impor as mãos sobre as pessoas. Por conta de tantas situações tristes que têm acontecido, escândalos, essa coisa toda, né? Então, se procura ter o mínimo contato possível nesse sentido. É por isso que, como eu disse, sempre procura atender com mais pessoas e tudo isso, né? Até porque eu já encontrei vários casos de, né, por exemplo, grupos espíritas que montaram um caso e vieram para um atendimento, né, para tentar ali encontrar alguma coisa e depois poder, né, poder prejudicar o padre, enfim, né, casos simulados, enfim. Então, existe de tudo nesse sentido, né? Então, hoje se pede muita prudência até para os sacerdotes. Então, quanto mais para os leigos nesse sentido, né? Então, não existe hoje uma legislação dizendo, olha, né, é proibido, é permitido. Então, o que se pede muito é que a pessoa tenha discernimento, né, bom senso, cautela, cuidado, né? Não quer dizer que eu tenha que impor as mãos sobre a pessoa para a oração ser mais eficaz. No caso, né, de bênçãos, as bênçãos são sacramentais. Então, diferente dos sacramentos, né, que agem por si mesmo, né, ex opere operato, né? Então, as bênçãos são sacramentais, onde depende da fé da pessoa que está rezando e da fé da pessoa que está, então, recebendo oração. Então, as coisas caminham juntas nesse sentido. Então, eu não vou vencer o demônio no grito, né, impondo as mãos e fazendo um monte de coisa. Não, né? Então, não está proibido, né? E também não está dizendo assim, olha, né, está permitido, fiquem à vontade, né? Agora começou também, né, em alguns encontros leigos, durante a oração, que sopram, e aquela coisa toda. Gente, isso é delicado, né? Isso, muitas vezes, pode ser, né, técnica, né? Pode estar querendo, podem acabar meio que condicionando as pessoas, né, a toda uma situação. Então, serenidade, né? A maior arma que nós vamos ter para combater o demônio se chama estado de graça, né? Se nós estamos em estado de graça, estamos blindados espiritualmente. E depois, santidade de vida. Né? Ser santo não é só lutar contra o pecado, é amar muito, né? Amar muito a Deus. Então, se eu busco viver em estado de graça e ter uma vida, busco ter uma vida santa, pronto, né? Então, vou poder ajudar muito as pessoas nessas situações. E claro que quando se tratam, né, de casos ligados à ação extraordinária do demônio, vexação, obsessão e principalmente a possessão, aí devo, né, com humildade, né, de dizer, olha, né, então esse caso aqui é um caso que merece uma atenção particular da igreja e vou encaminhar para alguém, né, que tem ali, né, uma nomeação, tem um preparo, tem né, pode dar uma atenção devida a esta pessoa, né? Ô, padre, e uma pessoa que tem problemas que pode ser que ela consegue se aproximar da comunhão estando com reações, com coisas extraordinárias, assim, que acontecem na vida dela? Então, na maioria dos casos, sim, né? Então, na maioria dos casos, a pessoa leva uma vida normal e tem momentos de crise, né? Há casos que a pessoa em casa leva uma vida normal e só tem crises quando nós rezamos, né? O rito de exorcismos. Então, e como é que nós sabemos que a pessoa, né, ficou bem? Quando nós rezamos o rito e a pessoa já consegue acompanhar, não tem nenhuma reação, né? Então, sinal que a pessoa tem alta, tá tudo bem, pode levar então a vida, né? Uma vida normal de novo, né? Então, os sacramentais, eles estão em vista dos sacramentos, para que a pessoa possa voltar a viver uma vida normal, né? Em relação aos sacramentos, a vida cristã, né? Como antes, né? Agora, há casos que as pessoas passam muito mal no momento da comunhão. Nós temos aqui na paróquia
né? Então, tem um caso, graças a Deus, que a pessoa agora já recebeu alta, foi 1 ano de acompanhamento, mas a pessoa passava muito mal no momento da comunhão, né? A pessoa tinha que, algumas vezes, ser contida, as pessoas, enfim, passava muito mal, né? Só que, assim, as pessoas aqui, graças a Deus, na nossa paróquia, são muito maduras, entendem o que as pessoas estão passando, então, né, tudo se vive com muita naturalidade, muita tranquilidade nesse sentido. Ninguém fica, né, alarmado, né? Mas eu lembro que um caso que às vezes a pessoa, né, ao receber a comunhão, a pessoa até cuspiu a comunhão. Foi uma vez só, né? Mas outras vezes a pessoa passava muito mal. E aí depois, mas ainda comungava, depois ficar, né, logo voltava ao normal. Ainda nós temos aqui na paróquia ainda um caso, que a pessoa passa muito mal na hora da comunhão. Pois a pessoa não consegue se levantar do banco, ou às vezes, né, vai até metade da fila, e aí ali começa a ter uma crise muito, muito grave. Há outros casos, outro momento que a pessoa ainda comunga, e quando volta para o banco, o demônio ataca, né? Então o demônio não quer né, que as pessoas comunguem nesse sentido. Então, mas no fundo, meu irmão, acaba sendo até uma catequese, né, para as pessoas. Porque o demônio sabe que Jesus está ali presente. Por isso que ele não quer que as pessoas comunguem. Ah, Né? até para isso, né, é bom que o senhor falou isso, eu não tinha previsto, mas quem sabe o senhor consegue. No canal, eu sempre trago algumas profanações que acontecem. Como aconteceu lá em Maceió, na igreja do Bonfim, lá, que a igreja foi invadida e a Uhum, única coisa que foi roubada da igreja foi as hóstias consagradas. uhum, Realmente, essas missas negras, esses rituais, eles querem pegar a Eucaristia para fazer rituais com a comunhão? sim. Nós, hoje, estava rolando aí né, nas redes sociais um satanista convidando as pessoas para um culto satânico Eu vi, e eu tudo vi. isso. Por que os satanistas não vão aos cultos protestantes roubar a Santa Ceia? Né? Então, o demônio sabe que Jesus está presente. E ele sabe se a hóstia está consagrada ou não está. Né? Então, por isso nós temos que hoje ter uma atenção redobrada. Né? Essas pessoas estão comungando na frente do ministro. Né? Cuidar o máximo para que, né, nenhuma partícula, nenhum fragmento se perca. Né? Porque nosso Senhor está ali. Né? E São Padre Pio, ele falava que o rosário é uma arma contra o demônio, que cada Ave Uhum. Maria rezada é uma chicotada no demônio. E o senhor que tem essa experiência, o senhor pode confirmar tudo isso? Sim, irmão. Há muitas pessoas que, quando começam a ver um processo de libertação, né, terços se arrebentam, desaparecem, enfim, há várias coisas nesse sentido. E sempre, nos casos que eu acompanho, oriento que as famílias, então, passem a rezar o terço juntas, né? E há pessoas que, quando estão rezando o terço, passam muito mal, né? Então, o demônio também tem uma aversão grande à Nossa Senhora, né? A oração do terço. Eu lembro de alguns exorcismos, quando o demônio começa, em algum momento, gritar e dizendo, ela está vindo, né? E ele reconhece, né? Ali a presença também, né, de Nossa Senhora. Então, é muito importante nós voltarmos à oração do terço. Né? A irmã Lúcia, que viu Nossa Senhora em Fátima, há 105 anos, ela dizia, não há problema que a gente não consiga resolver com a oração do terço. Então, a oração do terço é uma arma que o céu nos deu para esse tempo. Então, é muito importante retomarmos o terço. Né? E assim, pela experiência que o senhor tem com o exorcismo e tal, o demônio, ele pode agir também em sonho, em pensamento, alguma coisa do tipo assim? Então, tem um vídeo no meu canal
que é uma pequena catequese de Dom Falcão sobre os sonhos. Então, ele vai explicar, né, vai dar, assim, nos ajuda a ter os princípios do discernimento desses casos. Por exemplo, uma pessoa começa a sonhar muito com uma pessoa falecida. O que pode estar acontecendo? 3 possibilidades. Pode ser Deus, né, permitindo que aquela pessoa lembre, sonhe, recorde, né, de tal pessoa falecida para rezarmos por ela. Segunda possibilidade, pode ser algo nosso, saudades, preocupações, e que, né, de uma forma acaba, então, ali aparecendo em sonhos. Terceira possibilidade, pode ser o demônio. Para que botar na cabeça da pessoa, que tal pessoa não está em paz, deixar a pessoa aflita, angustiada, preocupada, né? Problema. Nem tudo é Deus, nem tudo é coisa nossa e nem tudo é coisa do demônio. Então, as coisas estão um pouco misturadas. Então, e aí a importância, então, da gente, né, fazer um discernimento com bastante atenção. E a chave para um discernimento bem apurado é viver em estado de graça. Tá. Então, viver em estado de graça, né? Já demos 1 hora de live, estamos com quase 300 pessoas aqui acompanhando a gente. E eu queria que o senhor, então, nos orientasse, já discutimos as perguntas que nós tínhamos combinado, tal, que o senhor nos orientasse para ter uma vida bem sólida e espiritual, para ser forte contra os ataques e as ciladas do demônio. Sim. Então, 3 coisas, né, que eu gostaria de orientar. Primeiro, que aconselho todos a se confessarem com regularidade. O sacramento da confissão é um sacramento de cura e de libertação, né? Então, conhecermos mais sobre, né, sobre esse sacramento tão precioso, né? O catecismo tem uma boa, né, oferece uma boa catequese a respeito desse sacramento, né? Os exorcistas são unânimes nesse sentido, da importância da confissão. Padre Gabriele Amorti, Padre Fortea também, eles diziam, a confissão é mais poderoso, é algo mais forte que o exorcismo. Por quê? O exorcismo, né, tira né, a ação do demônio sobre o corpo da pessoa. A confissão, né, liberta a alma, né, liberta toda a pessoa nesse sentido, né? Então, há muitos casos que só com a confissão bem feita, pronto, tudo se resolveu, né? A pessoa ali saiu das, né, das garras, né, das correntes, né, das cadeias do inimigo. Segundo lugar, é fundamental a gente participar da missa no final de semana. Né? Faltar à missa no final de semana é pecado grave. Terceiro mandamento da lei de Deus, primeiro mandamento da igreja. Quando alguém ouve isso, mas é um exagero, imagina, né? Olha, a gente deve perguntar para essas pessoas, o que é a missa? O que é a Eucaristia? Você de fato crê? Né? A graça maior neste mundo que a gente poder se encontrar com o nosso Senhor vivo, ressuscitado, realmente presente no Santíssimo Sacramento, não há graça maior. Né? Muitas pessoas tomam medicamentos, é importante, né? Seguir todas as indicações dos médicos, mas, sim, o maior remédio que existe neste mundo é a gente, em estado de graça, receber Jesus na Eucaristia. Então, por isso, né, faça um bom exame de consciência, né, e bem preparado, então, né, viva bem esse momento da comunhão. Né? Mas eu estou numa situação irregular, eu só posso, nesse momento, fazer a comunhão espiritual. Olha, a comunhão espiritual faz um bem, claro, né? Mas não se compara. Busque viver na graça de Deus, né? E não fique sem a comunhão. Eu digo muitas vezes para as pessoas, Tiago, quando a gente entende, de fato, a graça imensa, tesouro imenso, que é a Santíssima Eucaristia, a gente não se conforma mais em ir só ao final de semana. A gente vai buscar mais vezes. Né?
E a missa durante a semana é uma missa breve, meia horinha, né? E tá tudo ali, né? Terceiro lugar, é muito importante também, todos os dias nós temos um momento de oração. Falamos sobre o terço, né? Também como oração é muito importante nós lermos, meditarmos a palavra de Deus, né? Por onde começar? Comece ali no Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, lê um trechinho, outro dia continua de onde parou, e vai fazendo essa leitura continuada, meditando, fazendo esse itinerário espiritual que os discípulos fizeram, passo a passo com o nosso Senhor, né? Então, tenha uma boa Bíblia na sua casa, né? A Bíblia católica, né? Com todos os livros, tudo direitinho ali, né? Hoje temos há muitas traduções da Bíblia, muitas traduções católicas, né? Tem a Bíblia de Estudo Ave Maria, ótima, né? Com bons comentários. Bíblia do Peregrino, quase comentário versículo por versículo. Então, tem uma boa Bíblia, né? Claro que, parênteses, na casa de um bom católico não tem só uma Bíblia, deve ter um catecismo também, para a gente conhecer a nossa fé, né, a doutrina. Como é que a gente vai amar algo que a gente não conhece, né? Então, a gente precisa conhecer a nossa fé, né? Se o demônio é pai da mentira, nós temos que combater a mentira com a verdade. Então, né, estarmos seguros, conhecermos de fato, né, aquilo que é a fé católica de 2000 anos. E também é muito bom como oração a gente, durante a semana, fazer algumas visitinhas a Jesus no sacrário. Passar alguns instantes ali na presença do Santíssimo Sacramento. Podemos rezar orações conhecidas, ou ficar algum momento em silêncio. Então, fazer essas visitinhas, né? Então, se a gente se confessa todo mês, vai à missa final de semana, reza todos os dias, seria muito bom também rezar em família, né? E reza todos os dias. Primeiro, a gente vai estar em estado de graça. A gente vai ter cada vez mais intimidade com Deus. A gente vai estar blindado espiritualmente. A gente vai sentir muito cuidado, amparado, né? Auxiliado por Deus. Então, e é muito importante a gente ser generoso para com Deus, né? A gente pode viver os mandamentos né, e pronto, né? E chegar no purgatório, porque, né, eu vivi os mandamentos, pronto, estou no caminho né, e serei salvo. Mas, como é bonito a gente ir além dos mandamentos, viver tudo isso por amor, ser generoso, né, fazer mais. Isso já não é só ser salvo, é ser santo. E Deus sonhou que a gente seja santo, né? Hebreus 12, 14. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, para chegarmos ao céu, nós precisamos ser santos. E ser santo é ser generoso, é ir além, não ficar no mínimo, no raso, né, no superficial. Eu não tenho aqui, mas há pouco tempo, né, eu escrevi um livro com dois moços, o Eudes Duarte, que você fez uma live, e com o Luiz Gabriel, né, do Rio Grande do Sul. Eu conheço, é do Rio Grande do Sul, né? Isso, são ótimos. Faz um dia live com ele, é muito querido, menino. Então, escolhemos um livro, né, chamado Ou Santos ou Nada. Qual é a sua decisão? Tratando vários temas aí que, né, muita gente hoje já não trata mais, né? E é um livro muito interessante, que é esse convite a nós não ficarmos na bolha, não ficarmos na superficialidade, não levarmos a fé com a barriga, mas uma decisão por Deus, né? Ser santo não é uma coisa antigamente, é para um grupo de pessoas, é o chamado universal a todos, né? Então, a sermos santos, né? Então, quem busca a santidade, vive em estado de graça, busca a santidade, não tem o que temer. Esses, o demônio passa longe. É o demônio que passa longe, né? Então, viver isso e não temos que nos preocupar, né, com as armadilhas, com as astúcias, né, com as artimanhas do inimigo. Estamos em estado de graça, estamos blindados espiritualmente, como o Padre Amor dizia. Tá. Antes de eu pedir para o senhor dar algumas indicações de livro, alguma coisa assim, para a gente já encerrando também, né? Porque a gente sabe que o padre também tem o tempo dele, as atividades. Eu queria que o pessoal entrasse aí, depois eu vou deixar aqui na descrição da live, o padre no Instagram é Padre Pedro Paulo Alexandre, né, padre? O @ do senhor.
E o senhor também tem um canal no YouTube que também é Pedro Paulo Alexandre. Então é muito fácil. Você digitar Padre Pedro Paulo Alexandre, tanto no Instagram como no, no YouTube, você vai encontrar o padre. Eu queria que vocês se inscrevessem. Eu vou deixar depois os links na descrição aqui da live e tudo, e de todos os cortes que eu fizer também, de temas, o canal. Eu queria que vocês fossem lá e se inscrevessem no canal do padre. E agora eu queria que o padre, para quem tem curiosidade, além dos que o senhor já mostrou aí, que o senhor mostrou vários livros, né? Alguns bons livros que o senhor podia indicar. Aí o padre foi pegar. Muito bem. Eu tinha um canal chamado Fenômenos Preternaturais, onde eu estava reunindo materiais muito bons a respeito do tema, de formação sobre esse tema. Mas aí eu fiz uma live, uma apresentação sobre Halloween. Aí derrubaram meu canal. Né? Não sei porquê. Mas testemunho de satanista, tudo isso, deram um jeito de terminar, de dar um fim no meu canal, né? Mas agora estou com esse outro canal, então aos pouquinhos nós estamos, né, também colocando alguns materiais ali de formação. Vai ser um pouquinho difícil, talvez, me achar no Telegram, por isso depois peguem, né, o link ali com o Tiago, porque certos assuntos que a gente fala, eles tentam, então, hoje, já silenciar os padres, né, então, começam a chamar de negacionista, a coisa toda, né, então, me ajudem, né, a divulgar. Inclusive, eu não consigo nem marcar o senhor no Instagram, né, isso aí já é uma indicação, né? É um troço. Muito bem, caríssimo. Então, esse aqui é o livro que eu falei, né? O Diabo Existe, do Papa Francisco. Então, a série de catequeses, né? Falas do Papa a respeito, né? Desse tema. Tem outro livro que eu tenho divulgado bastante, que a gente não conseguiu publicar no Brasil, mas conseguimos publicar em Portugal, mas, né, chega até o Brasil pela distribuidora Loyola. Os danos do espiritismo. A ação oculta do maligno nas supostas comunicações com o além. No final, há um texto muito interessante também sobre Harry Potter. Né? Então, eu sei que tem hoje aí, né, alguns blogueiros católicos defendendo Harry Potter, tudo isso. Aqui é Padre Francisco Bamonte, né, o presidente da Associação Internacional de Exorcistas, né, nos advertindo a respeito, né, desse tema. Saiu há poucos dias, acho que há uma semana, esse livro aqui, Investigação sobre o Demônio, do Padre Gabriele Amorti. Um livro muito interessante, né, publicado pela editora Petra. Um Exorcista Conta-nos. Então, um dos primeiros livros do Padre Gabriele Amorti, né, com muitos relatos, testemunhos. A Suma Demoníaca, que é, então, um tratado, né, de demonologia, através de perguntas e respostas. Parece um pouco suma teológica, mas, então, aqui tratando a respeito, né, sobre esse tema. A Exorcística, que é uma continuação da Suma Demoníaca. Tinha um livro aqui, deixa eu ver onde eu botei. Esse livro aqui é Reféns do Demônio. Um pouquinho grosso. São 5 casos de possessão diabólica. Por um padre americano, Padre Malachi Martin, né? Muito interessante. É impressionante, né, esse livro aqui. 2 textos. A Nova Era, Jesus Cristo, portador de água viva. Então, existe um documento da igreja, né, a respeito dos males da Nova Era. E depois também foi publicado, né, eu não peguei aqui, mas um outro texto também importante sobre a maçonaria. Uma coletânea de textos, né, do Vaticano a respeito da maçonaria. A maçonaria é repleta de esoterismo, essa coisa toda, né? Então temos que estar, né, bem atento, né, a isso também. E por último, diretrizes para o Ministério, né, do Exorcismo. Então é uma boa formação,
segura, bem completa, né, a respeito desses pontos que tratamos aqui. E, por fim, a propaganda, então, do meu livro, Fenômenos Preternaturais, sobre as ações dos anjos, né, e dos demônios. Então, é um livro bem completo, bem grosso, bem completo, né, a respeito... É uma abordagem bíblica, ascética, teológica, né, muitos textos do magistério, textos pastorais, a respeito também, né, desse tema. Amém. Padre, eu sei que eu tenho mais uma pergunta só e eu acho que não vai demorar muito. Mas existe umas tais... Agora veio no meu coração e eu vou perguntar para o senhor. Essas tais terapias alternativas, negócio de constelação, negócio esotérico, essas terapias orientais que nós temos aí, nós precisamos ter muito cuidado com isso, não precisamos? Sim. Estou terminando um livro agora, vai ser, né, um livro bem volumoso, umas quase 1000 páginas por aí, só sobre esse tema. Né? Advertindo as pessoas a respeito constelação familiar, reiki, yoga, enfim, né, essa miscelânea aí que, né, existe a respeito desses temas. Então, precisamos estar muito atentos, né? São coisas delicadas e podem expor as pessoas, de fato, a sérios riscos espirituais. Tá. Então, já estamos terminando, né? Quase já 1h20 de live. 300 pessoas aqui acompanhando a gente. Que bênção de Deus. E já quero agradecer o Padre Pedro Paulo por ter disponibilizado esse tempo, né, de estar conosco aqui no canal. Quem sabe, em uma nova oportunidade, nós possamos discorrer ainda sobre outros temas, ou sobre esse tema, né, porque esse tema é um tema que tem um leque muito grande para a gente abranger, né? Mas eu queria que o Padre fizesse as suas considerações também e desse uma bênção para nós. Uma última coisa que eu lembrei agora procurem depois, eu vou mandar também para o Tiago, o site da Associação Internacional de Exorcistas no Brasil. Então, ali há muitos textos de informação. Inclusive, né, há um livro em PDF, porque pode ser baixado, que é um livro do Padre Francisco Bamonte. Muito bom, excelente. Né, para a formação é fantástico. E está ali gratuitamente, né, para ser baixado. Então, agradeço muito a atenção de todos, né? E gostaria de pedir muito, assim, que rezem pelos exorcistas. Só Deus sabe a batalha imensa que nós travamos, né? E rezem também por todos os sacerdotes, né? Se hoje nós temos sacerdotes aí de pé, é porque há muita gente de joelhos, né, rezando. Então, rezem muito por nós, né? Se hoje existem tantas batalhas, né, para que as pessoas possam viver um matrimônio santo, viver, né, tantas as demais vocações, quanto mais então os sacerdotes, né? Nós precisamos muito da oração de todos. Então agradeço muito pela atenção e quero parabenizar também pelo canal, né, que cresceu tanto, né? E também puderem me acompanhar no meu canal, sempre estamos publicando algum material de informação ali para ajudar todos a amarmos cada vez mais a igreja, conhecermos mais também a nossa doutrina. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Amém. Obrigado, então, ao Padre, que Deus abençoe pela disponibilidade. Deus abençoe os irmãos que acompanharam aqui com a gente. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.